Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso nivelamento. Dessa vez a gente vai estar discutindo aí o que a gente vai chamar de produtos notáveis, que nada mais é do que multiplicação ali envolvendo polinômios. A gente usa essa expressão de produtos notáveis, por quê? Porque a gente consegue fazer a manipulação ali, fazer a multiplicação, sem ter que abrir a aplicação distributiva. Então, bater o olho e falar, não, isso aqui é um caso tal que a gente consegue fazer de forma mais rápida. Então, a ideia dos produtos notáveis é exatamente essa, tá? A gente conseguir desenvolver de forma mais rápida as multiplicações ali envolvendo algumas situações aí de polinômios, tá bom? Então, para essa aula, o que a gente vai fazer? Eu trouxe 3 exemplos e desses 3 exemplos a gente vai estar discutindo a diferença entre eles aí, que são assim exemplos, né, que a gente acaba vendo com a frequência grande quando a gente fala de exercícios com produtos notáveis, tudo bem? Então tá. Então vamos para o primeiro caso já aí para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Então o primeiro caso é o seguinte, eu quero o produto da soma pela diferença de 2 termos. O que seria isso? Ó, repare que você tem 2 termos quase iguais, né? Entre eles a gente tem um sinalzinho de mais e um sinal de menos. Então isso caracteriza, né, o produto da diferença pela soma ou da soma pela diferença, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nessa situação específica, a gente acaba aplicando distributiva. Então, você faz assim, ó, você pega lá A vezes A, que seria A ao quadrado, A vezes B, que é AB, ainda menos B vezes A vai ficar menos AB, menos B vezes B vai ficar menos B elevado ao quadrado. Tudo bem? Agora, o que a gente tem? Se você reparar aqui, ó, esse AB com menos AB são 2 fatores iguais com sinalzinho invertido. Então, a gente pode até cancelar eles aí, né? Então, A menos B vezes A mais B pode ser resumido em A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso faz aí com que a gente ganhe tempo na hora da gente estar desenvolvendo nossos produtos notáveis, tá? Então, não esquece, ó, se você tem um sinal de menos e um sinal de mais, ou vice-versa, como é que se faz a multiplicação? Pega lá, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Cuidado, tá, gente? Não é esse menos aqui, você vai simplesmente repetir, tá? Não é o número que você levou ao quadrado vai ficar positivo, não, tá? Você vai repetir ele literalmente. Então, imagina o seguinte, ó, para a gente pegar a ideia, né, desse produto aí da soma pela diferença, imagine que eu tenha x mais 7 vezes x menos 3, x menos 7, tá? Então, x mais 7 e x menos 7. Neste caso específico, repare que os dois, ó, a diferença entre eles está aqui, né? Um é com menos, outro com mais. Entra no produto da soma pela diferença. Então, qual que é a ideia, né? A ideia que a gente acabou de ver é pegar o primeiro ao quadrado menos o segundo elevado ao quadrado. Então, o primeiro é o x, então vai ficar primeiro x ao quadrado, tudo bem? Menos, né, o segundo elevado ao quadrado. No caso, 7 elevando ao quadrado, tá bom? Então, fica com esse formato. Agora, dali o que a gente vai ter, né? Vai ficar assim, x ao quadrado, certo? E esse 7 ao quadrado seria 49, então menos 49, tudo bem? Então x ao quadrado menos 49. Então o que a gente fez? Ó, como tem um mais e um menos, pegou o quadrado primeiro, pegou o quadrado segundo e o sinal de menos no meio, tá bom? Esse caso da letra B, repara que a gente tem um pouquinho mais de manipulação, mas também a essência, né, o processo é exatamente o mesmo, tá? Ó, repare que você tem aqui um sinal de menos, um sinal de mais, né? Então, se tem um sinal de menos e um sinal de mais, o que a gente faz? Pega lá, quadrado primeiro, menos quadrado do segundo. Então, pegamos assim, 3y, primeiro ao quadrado, não é? Menos, agora pega o segundo elevado ao quadrado. Então, essa é a ideia que a gente tem. Daqui o que a gente vai fazer? Esse quadrado, esse 2 que aparece aqui, ó, ele serve para o 3 e serve para o y, e aqui a gente tem 2 quadrados. Então, 3y ao quadrado seria 3 ao quadrado, 9, então vai ficar 9y ao quadrado, beleza? E aqui 2 ao quadrado seria 4. Então, essa é a expressão que dá o resultado, né, dessa multiplicação aí, tá bom? O caso 2, ele trata para a gente aí do que a gente chama de quadrado da soma de 2 termos, ó. Então, você tem o quadrado, que é esse expoente 2, né, da soma de 2 termos. Então, é isso que a gente vai trabalhar. O que a gente tem? Quando você tem um número elevado ao quadrado, seria a multiplicação dele por ele mesmo. Então, você tem assim, A mais B vezes A mais B, né? Então, se é ao quadrado, quer dizer que eu pegar esse elemento e multiplicar com ele mesmo. A hora que você faz essa multiplicação, repare que a gente vai fazer o quê, né? Normalmente a gente faz essa distributiva aqui. É errado? Não, tem que fazer isso mesmo, tá? Então, a gente tem assim, ó. A vezes A seria ao quadrado, A vezes B é AB, ainda B vezes A é AB, B vezes B vai ficar B elevado ao quadrado.
Tudo bem? Agora, essa expressão aqui do meio, ó, AB com AB, a gente pode somar. Então, AB com AB vai ser 2 vezes AB. Tudo bem? Então, o que eu quero que a gente grave, né, que vocês gravem disso aqui. Quando você tem A mais B ao quadrado, ao invés de você fazer toda a distributiva, você consegue ganhar tempo. O que você faz? Você pega lá quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então, essa é a ideia que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se você tem lá x mais 2 ao quadrado, né? Então, x mais 2 quadrado seria o quê? Seria lá quadrado primeiro, então x quadrado, mais 2 vezes, tá bom? Primeiro, que é x, pelo segundo, que é 2. Mais quadrado do segundo, então seria 2 ao quadrado. Aí disso aqui a gente vai ter assim, vai ter x ao quadrado, 2 vezes 2, 4, com os x junto vai ficar 4x, tá bom? E 2 ao quadrado, que é 4. Então é isso que a gente tem para esse resultado. Se você aplicar a distributiva dá a mesma coisa, dá, né? A diferença, como eu disse, é o tempo aí que você vai gastar, né? No outro caso, o que a gente tem? 2y mais 1 elevado ao quadrado, o que seria isso, né? 2y mais 1 quadrado seria do mesmo jeito, ó, quadrado primeiro, então 2y quadrado, mais 2 vezes primeiro, que é 2y, pelo segundo, que é 1, tudo bem? Mais quadrado do segundo, que é 1 quadrado. Aí, se eu for desenvolver, o que a gente vai acabar tendo, né? Esse 2y quadrado seria 2y vezes 2y, que vai dar 4y quadrado, mais, né? 2 vezes 2, 4, com esse 1 junto vai ficar 4y, e 1 ao quadrado, que é 1. Tudo bem? Então, isso que a gente tem, tá? Então, quando a gente trabalha com quadrado da soma, pensa assim, quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, tá bom? E um caso 3, que na verdade é uma extensão do caso 2, né? O quadrado da diferença, o processo é exatamente o mesmo, tá bom? Então, se você tem lá a menos b quadrado, o que a gente tem? A menos b vezes a menos b. Aplica, né, distributiva, o que a gente tem? A vezes a ao quadrado, a vezes b vai ser ab, menos b vezes a vai ser menos ab, e b vezes b vai dar b quadrado, tá bom? Então, este caso, menos ab com menos ab, a gente vai somar, vai dar menos 2 ab, tudo bem? Então tá, mesmo esquema do outro, tá? O que a gente tem? Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, e repare que o sinal do meio é um sinal de menos, tá bom? Por quê? Porque na nossa expressão apareceu um menos ali. Então, se você tem x menos 3 elevado ao quadrado, qual que é a ideia, né? Utilizando esse produto notável que a gente comentou aí em cima, né? A ideia seria assim, pega lá, quadrado primeiro, menos, por causa do menos que aparece aqui, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, tudo bem? Então, é isso que a gente vai desenvolver. Aí vai ficar x ao quadrado, menos quem? 6x mais 9, né? Essa expressão que eu tenho. Aí no outro caso, o que a gente tem? Mesmo jeito, seria lá 2y quadrado, menos 2 vezes 2y vezes 4, ainda mais 4 elevado ao quadrado, né? Se eu desenvolver esse quadrado serve para todo mundo, para o 2 e para o y, então seria 4y quadrado, aqui 2 vezes 2 vai dar 4, vezes 4, 16, então menos 16 y, e por último mais 16, tá bom? Tudo bem, gente? Então tá. Então isso aí foi o que a gente, né, colocou para essa aula específica, tá? Seria a diferença, a multiplicação ali da diferença, né? Você tem lá um sinal de menos e um sinal de mais, fica atento com isso, tá? Então, se você pegar assim, a menos b com a mais b multiplicando, é a quadrado menos b quadrado, e se for mais, quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Se for menos, só muda o sinal do meio, tá bom? Gente, um grande abraço aí, né? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.